noite, eu sou Mariana Jungmann e você confere conosco as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, reúne líderes religiosos e discute combate à violência entre os jovens. E o presidente Michel Temer antecipa o discurso dele de 1º de maio e anuncia reajuste no Bolsa Família. Tudo isso você confere a partir de agora pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. Olha, acabou agora há pouquinho o encontro do ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, com líderes religiosos de diferentes vertentes religiosas para tratar sobre a questão da violência entre os jovens. O ministro ali pedindo ajuda para essas lideranças religiosas, justamente para buscar evitar que os jovens caiam em situação de violência, em situação de criminalidade, acabem indo parar nas cadeias. Quem acompanhou esse assunto hoje foi Paulo Leite, que está aqui ao meu lado. Paulo, você estava agora há pouquinho, inclusive, né, lá no Palácio da Justiça, onde o ministro estava reunido com esses líderes religiosos. Conta pra gente como é que foi essa reunião. Exatamente, Mário, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Bom, o ministro começou ali fazendo uma espécie de raio-x do sistema carcerário brasileiro. Lembrou que no ano passado, 2017, a gente terminou o ano com cerca de 800 mil presos e que a estimativa para este ano é que a gente termine o ano com 855 mil presos. O crescimento é rápido, portanto, não tem cadeia para todo mundo, faltam vagas e o ministro reconheceu aqui hoje que o crime organizado é quem comanda as cadeias. Disse também que uma grande preocupação é com jovens. Eles são os que mais morrem e os que mais matam. Por isso, o foco é na juventude. Pessoas aí entre 15 e 24 anos, pessoas que não trabalham e também que não estudam. A ideia, portanto, é evitar que esses jovens entrem nas cadeias. E por isso a importância aí dos religiosos, fazer um trabalho com esses jovens para evitar que eles entrem, portanto, aí nas cadeias. O ministro já tinha feito uma reunião como essa na semana passada com empresários. E a ideia é fazer também com organizações não governamentais, sindicatos, setor bancário, setor financeiro. Outro dado muito importante, Mari, metade dos assassinatos cometidos aqui no Brasil se concentram em só 111 municípios. 2% dos municípios brasileiros, portanto, concentram metade dos assassinatos. O foco, portanto, é a juventude e também esses 111 municípios. Que municípios são esses? Por exemplo, Rio de Janeiro, Fortaleza e Altamira, no Pará, cidades citadas hoje, Mari. Pois é, Paulinho, inclusive, como você disse, né, os jovens são os que mais matam, mas também são os que mais morrem. Todas as vezes que a gente tem acesso a dados sobre estatística de violência, a gente vê isso claramente, que a mortalidade entre a juventude é sempre a mais alta, os índices de homicídio são sempre os mais altos, inclusive entre os jovens mais pobres, entre os jovens negros, entre os que moram em favelas, enfim, são sempre os que estão mais suscetíveis. Você disse que ele se encontrou também com empresários, aí se busca emprego para esses jovens, né? Com os líderes religiosos se busca ali valores que procurem deixar esses jovens fora da criminalidade. Então, assim, é uma coisa que a sociedade tem que abraçar, uma proposta que a sociedade mesmo tem que abraçar. E aí, esse trabalho que o ministro está tentando fazer aí. Agora, ele também falou da preocupação, né, Paulinho, hoje com a questão do discurso de ódio com essa proximidade aí das eleições, né? E ele falou isso, Mari, ali na reunião mesmo com os religiosos. Ele falou assim, que é muito comum hoje esse discurso de ódio na sociedade, pelas redes sociais, olho por olho, dente por dente, se a pessoa roubou é preciso bater nessa pessoa, espancar essa pessoa. Ele diz que isso é muito perigoso hoje. A gente tem eleição se aproximando, né? A gente tem aí 5 meses mais ou menos para as eleições e que isso é um discurso fácil. É preciso evitar, portanto, um discurso, palavras aí do ministro de há pouco. Tá certo, Paulo Leite, muito obrigada pela sua participação aqui nos Corredores do Poder. A gente espera contar com você sempre por aqui. E eu que agradeço, Mário, foi um prazer. Até a próxima. Um abraço. Bom, a gente vai agora continuar falando dessa questão da segurança pública, da violência, da preocupação com tudo isso, mas lá no Rio de Janeiro, com Maurício de Almeida, porque, Maurício, você começa trazendo informações para a gente sobre a decisão aí do governo do Rio de retomar o pagamento de uma gratificação para os funcionários públicos ligados justamente à área de segurança pública, né? Boa noite.
Olá, Mari, boa noite. É isso mesmo, o governo hoje depositou 20 milhões de reais referentes a horas extras e também ao plano de metas de policiais militares e civis. O governo está com uma dívida com esses policiais e fez um parcelamento. Essa é a terceira de 4 parcelas. A próxima parcela vai ser paga no fim do mês que vem. E quando o governo fizer isso, todos os salários vão ficar em dia, referente com horas extras e também o plano de metas, que é uma gratificação que os policiais aqui do Rio de Janeiro recebem. Ao todo, 13.343 policiais vão ser beneficiados com esses pagamentos. Mariana. Agora, Maurício, no fim de semana, o reflexo da outra ponta, né? Teve uma chacina em Duque de Caxias, um caso, eu queria que você falasse sobre isso pra gente e aí já também sobre a questão aí das acusações contra o ex-secretário de Segurança Pública, José Mariano Beltrame, e acaba que são assuntos todos que se interligam de alguma forma, né? É verdade, Mariana. Infelizmente, mais um fim de semana violento no Rio de Janeiro. Desta vez, na Baixada Fluminense, na cidade de Duque de Caxias, 5 pessoas foram executadas na manhã de sábado. Elas tinham saído de um baile funk e estavam fazendo um lanche em um trailer lá em Duque de Caxias, quando homens encapuzados passaram pelo local e fizeram vários disparos, executando 3 homens e 2 mulheres. A polícia acredita que essas execuções foram ordenadas por grupos de milicianos que atuam na Baixada Fluminense. A milícia atuando de forma cada vez mais violenta aqui no Rio de Janeiro. E a polícia tentando combater esses grupos de milicianos. E no fim de semana também, mais um policial militar foi assassinado no Rio de Janeiro. O sargento Carlos Cardoso morreu quando participava de uma operação em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele foi baleado e acabou não resistindo. Ao todo, 38 policiais militares já foram assassinados no Rio de Janeiro esse ano. E a polícia conseguiu prender, na região dos Lagos, na cidade de Guaba Grande, uma mulher que é suspeita de ter ordenado outra execução de um policial militar. O nome da suspeita é Paula Souza. Ela foi detida no fim de semana e vai aguardar o julgamento, por enquanto, presa. Agora, falando sobre aquelas denúncias de corrupção envolvendo o ex-secretário de Segurança do Rio, José Mariano Beltrame. Durante o fim de semana, vazou a delação premiada feita por Carlos Miranda, que é considerado o operador de Sérgio Cabral. Ele era responsável por recolher a propina e distribuir o dinheiro arrecadado com essa propina. Segundo Carlos Miranda, José Mariano Beltrame recebia 30 mil reais de mesada. José Mariano Beltrame ficou durante 10 anos à frente da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, nos governos de Sérgio Cabral e também de Luiz Fernando Pezão. Segundo Carlos Miranda, Luiz Fernando Pezão, o atual governador do Rio de Janeiro, também recebia uma mesada do esquema de Sérgio Cabral. Pezão negou essa denúncia e também José Mariano Beltrame. Ele disse que é uma denúncia fantasiosa, uma história montada por uma pessoa que está sendo coagida. Segundo Beltrame, ele nunca recebeu nenhum tipo de mesada nem de propina. Mário. Maurício, pois é, o Rio sempre aí, né, buscando controlar a violência de um lado e cada dia a sociedade carioca e fluminense se vendo aí com mais um novo esquema de corrupção sendo revelado, né? Por isso que eu disse que acaba que todos esses assuntos se interligam, embora eles não tenham ligação direta, obviamente. Obrigada, Maurício de Almeida. Eu falo agora, então, com a Jéssica Gonçalves. Jéssica, você vai trazer para a gente informações sobre o estado de saúde daquele militante que foi baleado lá no acampamento pró-Lula em Curitiba, né? Boa noite. É isso mesmo, Mariana. Boa noite a você e a todos. Jefferson Lima de Menezes, integrante do acampamento de apoiadores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, teve alta da UTI, a unidade de terapia intensiva. Ele foi transferido para um quarto de enfermaria no Hospital do Trabalhador e o estado de saúde dele é considerado bom. Na madrugada de sábado, foram disparados tiros contra o acampamento. A Polícia Civil do Paraná encontrou cápsulas de pistola 9mm no local. A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Paranaense abriu inquérito para investigar o crime. No episódio, 2 acampados foram atingidos por tiros. Jefferson foi ferido no pescoço e a bala estava alojada superficialmente. Além dele, uma mulher não identificada foi atingida por estilhaços quando usava o banheiro químico do acampamento. A presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann, condenou os tiros no acampamento e manifestou solidariedade aos 2 feridos. O acampamento pró-Lula foi montado logo após o ex-presidente ter sido preso no dia 7 de abril para cumprir a pena de 12 anos e 1 mês, a que foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Inicialmente, o acampamento estava em frente à Polícia Federal, mas por decisão da Justiça, desde o dia 17,
foi transferido para outro local da cidade. Mariana. Obrigada, Jéssica Gonçalves. E olha, a gente fala agora de economia e parece que as notícias são boas. A Vanessa Casalino acompanhou o ministro da Fazenda hoje, Eduardo Guardia, e ele falou aí muito bem, disse que a crise parece que está ficando superada, né, Vanessa? Boa noite. Oi, Mariana, boa noite para você, boa noite a todos. Sim, o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, participou da abertura da AgriShow em Ribeirão Preto e disse que o papel do governo agora é seguir dialogando com o Congresso Nacional, que sempre foi um parceiro, nas palavras do ministro, para aprovar projetos importantes. O ministro destacou que ainda há um conjunto de medidas fundamentais para consolidar o ajuste fiscal e para melhorar o ambiente de negócios, como a aprovação do cadastro positivo e a criação do registro eletrônico de duplicatas que estão no Congresso. O ministro afirmou que a recessão ficou para trás, mas que as reformas são necessárias para um crescimento sustentável. Acompanhe. Nós deixamos a recessão para trás, a economia cresceu um pouco ano passado e esse ano está acelerando o crescimento. Então, todos os setores estão apresentando crescimento econômico esse ano. Então, não é um crescimento localizado e eu também sempre chamo atenção para o fato dos investimentos estarem aumentando, que é um indicador muito importante. Sabemos que temos desafios pela frente e precisamos persistir na agenda de reformas, que é o que vai assegurar esse crescimento sustentável. O ministro da Fazenda disse ainda que o governo continua empenhado na privatização da Eletrobras e nos leilões do pré-sal para atrair investimentos para o país. Mariana. Obrigada, Vanessa Casalino. E quando as notícias na economia começam a melhorar, a gente acaba vendo geralmente um reflexo disso nas notícias no campo social também. Hoje o presidente Michel Temer antecipou ali a divulgação do discurso que ele vai fazer, um discurso tradicional, né? Um pronunciamento tradicional que os presidentes fazem no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. Esse pronunciamento completo vai ao ar logo mais às 8h30 da noite em cadeia de rádio e televisão, mas um pequeno trecho disso já foi divulgado agora há pouco na própria rede, no Twitter, né, do presidente. E aí ele disse o seguinte: anuncio que acabo de autorizar o reajuste do Bolsa Família. E também renovei o programa Luz para Todos, que beneficiará mais de 2 milhões de pessoas que não têm sequer um bico de luz. O projeto do novo salário mínimo está encaminhado, será o maior salário mínimo da nossa história, diz aí o presidente no Twitter. E aí os outros detalhes sobre todas essas questões no pronunciamento que ele fará logo mais às 8h30 da noite. A gente continua aqui na pauta, se mantendo aqui na pauta econômica, né? Mas naquilo que te afeta aí mais diretamente. Hoje é o último dia, estamos aí nas últimas horas para a entrega da declaração do imposto de renda. Tem gente que deixa para a última hora de propósito, tem gente que deixa para a última hora porque se enrola mesmo ali para juntar os documentos. E aí eu volto a falar com a Jéssica Gonçalves. Jéssica, você tem para a gente aí informações sobre isso, né? Inclusive sobre o que fazer para quem não conseguir fazer essa declaração hoje, o que essa pessoa vai poder fazer daqui para frente, né? É sim, Mariana. Quem não declarou o imposto de renda ainda tem algumas horas para correr atrás do prejuízo. Os contribuintes têm até a meia-noite de hoje para enviarem a declaração pelo sistema da Receita Federal. E a orientação de economistas e contadores é que os atrasados façam isso, mesmo que acabem enviando uma declaração incompleta, porque eles podem apresentar depois uma retificadora sem nenhum prejuízo. Mas, para quem perdeu o prazo hoje, a previsão é de multa para regularizar a situação. Se você é uma dessas pessoas que não vai conseguir fazer sua declaração dentro do prazo, confira a seguir o valor da multa e a forma de regularizar sua situação. A multa mínima para quem não entregar a declaração de imposto de renda até hoje, meia-noite, é de R$ 165,74. A máxima pode chegar a 20% do valor do imposto devido. Se você conseguir fazer a declaração hoje, mas precisar fazer uma declaração retificadora depois, não há multa. Já se você perder o prazo, deve seguir os seguintes passos: baixar o programa da Receita Federal e fazer a declaração. Um documento será emitido com o valor da multa. Essa multa deverá ser paga, mesmo que você tenha restituição a receber. Se houver restituição, o contribuinte atrasado irá para o fim da fila. Uma compensação entre a restituição e a multa poderá ser negociada em impostos da Receita Federal.
Bom, para quem perde o prazo, a consequência imediata é a seguinte, é que o cadastro de pessoas físicas, o famoso CPF, adquire o status de pendente de regularização. Com isso, o contribuinte não pode fazer empréstimos, obter certidão negativa para venda ou aluguel de imóveis, tirar passaporte e nem prestar concursos públicos. Ou seja, para quem for perder o prazo, o melhor é regularizar a situação o mais rápido possível, né, Mariana? Olha, acabaram de me informar aqui que cerca de 120 mil pessoas ainda não enviaram 720 mil pessoas. Sabe que eu tenho um anjinho da guarda, assim, que fica aqui, ó, soprando no meu ouvido, mas às vezes eu ouço ele meio mal. Então, 720 mil pessoas ainda não enviaram a declaração do imposto de renda. E aí, como a Jéssica disse, para essas pessoas, olha, vale a pena correr e tentar aproveitar essas últimas horas aí, depois enviar uma declaração retificadora para não ter que pagar a multa aí, que parece que é bem salgada, né? Bom, antes da gente encerrar esse bloco, eu vou para últimas notícias com a Carolina Pimentel na Agência Brasil. Carol, você traz para a gente aí informações de datas relativas ao período eleitoral aí, algumas datas bem importantes, né? Sim, Mariana, uma boa noite para você. Bem, eu vou começar falando o seguinte, que os transexuais e travestis que desejam incluir o nome social no título de eleitor podem procurar a Justiça Eleitoral a partir de quinta-feira. O caderno de votação das eleições de 2018 e a identidade de gênero no cadastro eleitoral também vão ser atualizados. Para fazer essa mudança de identidade de gênero e incluir o nome social no título, basta comparecer a um cartório eleitoral com um documento de identidade com foto. Os interessados têm até o dia 9 de maio. E 9 de maio também é a data limite para quem for tirar o título ou fazer alguma alteração cadastral. Os eleitores com mobilidade reduzida ou algum tipo de necessidade especial também têm até o dia 9 de maio para solicitar a transferência do título para alguma seção com acessibilidade. Para fazer essas solicitações, os eleitores devem comparecer ao cartório eleitoral com título de eleitor, se tiver, um documento oficial com foto, comprovante de residência e de quitação militar, no caso dos homens. Partidos políticos têm até hoje para apresentar ao Tribunal Superior Eleitoral as prestações de contas referentes ao exercício de 2017. Até a última sexta-feira, apenas 7 diretórios nacionais dos 35 partidos políticos registrados tinham prestado contas. As legendas que não apresentarem essas prestações ficam sujeitas a terem o pagamento do fundo partidário suspenso, entre outras sanções. O envio das prestações de conta é feito de forma eletrônica. Mariana. Obrigada, Carolina Pimentel. E olha só, lembrando, né, os partidos têm até hoje para apresentar a prestação de contas deles, mas o Tribunal Superior Eleitoral leva, às vezes, anos para julgar essas mesmas prestações de contas. Na semana passada, por exemplo, 5 partidos tiveram contas julgadas de 2012. Então, mas de qualquer forma, eles têm essa obrigação e podem ter aí o repasse do fundo partidário suspenso se não apresentarem. Bom, no próximo bloco a gente vai falar de pautas do judiciário nesta semana, logo depois do feriado, inclusive, o Supremo Tribunal Federal vai julgar a questão do foro privilegiado. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, eu já volto.